Então, gente, eu gostaria que vocês conversassem aí no chat, né, se vocês já se depararam com essa situação, em colocar a bondade antes da justiça. E quando eu estou falando dessa bondade, eu estou falando dessa bondade excessiva, que nos leva para um regime de servidão. Porque é exatamente o que acontece conosco. A gente entra num regime de servidão. Helenise, boa noite, boa noite. Saudade também, Helenise. Então, assim, o que acontece? Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa situação. Né? Então, eu gostaria que vocês comentassem aí no chat, sabe? Se vocês já colocaram essa bondade excessiva na frente da justiça. Isso é importante da gente refletir. Sabe por quê, gente? Posso dizer que 70% dos atendimentos que faço, as pessoas estão nessa situação, sabe? Elas estão no regime de servidão, numa bondade excessiva. É o bonzinho, né? É o bonzinho, é a boazinha. E é tão difícil sair desse lugar, porque a gente acaba não se priorizando. E a ordem correta na nossa vida somos nós, em primeiro plano. E a gente escuta, né? Nossa, isso é egoísmo, não pode, né? A Penha está colocando aqui. Desde pequena, minha mãe dizia, você tem que ser boa. Aí a gente vira boazinha, eita peso. É exatamente assim, porque a gente perde a mão, né? A gente perde a mão, a gente perde a medida. E a gente percebe também que dentro de muitos movimentos religiosos, nós somos conduzidos a essa bondade excessiva. Volto a dizer aqui, não estou aqui, boa noite, Franciele, boa noite. Mais uma vez aqui, estamos juntos. Ela colocando também que já foi a boazinha também, para ser vista. Nossa, isso acontece muito. A gente quer ser o bonzinho na sala de aula, a gente quer fazer tudo bonitinho, tudo certinho, para ganhar um presente. Mas sempre é assim, né? Sempre tem uma barganha. A gente tem que ser bonzinho o ano inteiro. Para o quê? O Papai Noel vir em dezembro. Meu Deus do céu. Gente, eu ficava com muita raiva. Eu tinha muita raiva do Natal. Até hoje eu não ligo muito para Natal, não, sabe? Não sou de comemorar. Para mim, passa tranquilamente essa data. Porque eu esperei muito o Papai Noel quando era criança. E ele nunca veio. Então, do que adiantava, né, ser bonzinho o ano todo? O Papai Noel nunca vinha. Então eu vou ser malvado mesmo, né? Vamos ser malvadinho mesmo. A Cris, acho que não. Justiça para mim é muito sério, mas já disse sim para coisas que não queria fazer. Sim, e a gente aprende isso também, Cris. A gente aprende, porque a gente só tem que dizer sim, né? A gente só tem que obedecer. E essa obediência é ensinado para a gente desde pequenininho. Ao ponto que a gente acaba não tendo discernimento. A gente não tem mais poder de escolha. A gente só obedece. Só fica bonzinho. Essa é a ordem dada para todos nós, né? O Robertson, boa noite, sempre aí com a gente, né? Falava assim, dê sempre a outra face. Esse dar a outra face, né? Também são textos que a gente encontra lá na Bíblia, e eu fiz uma live aqui no canal, vocês podem procurar. Eu coloquei ali algumas frases que eu perguntei na live. Essas frases, de fato, foram ditas por Jesus? Porque a gente sabe que Jesus, esse homem, esse ser, essa divindade, que veio para libertar os que estavam cativos. E é interessante como que tem frases contraditórias na Bíblia que dizem que Jesus falou. Porque se a gente comparar, sem nenhum tipo de teologia de igreja, mas se a gente tiver a liberdade de comparar uma frase com a outra, vocês vão perceber, assim, incoerências constantes. Incoerências constantes mesmo. Conhecimentos integrativos. Boa noite, seja bem-vinda. E essa é uma outra frase. O dar a outra face. Se pedirem para você andar 1000 metros, ande 2.
Se pedirem a capa, dê a túnica também. Ou vice-versa, né? Fique nu. Sabe? Se desprenda de tudo. Esvazie-se. O caminho é a pobreza, é o esvaziamento, é a obediência, é o ser bonzinho. E a nossa vida vira uma servidão. E é interessante, por mais que a gente não tenha uma base religiosa, eu conheço muitas pessoas que você pergunta e fala, não, mas a minha família toda sempre foi religiosos. Eu nunca fui. Eu nunca fui à igreja, eu nunca fui a centro, eu nunca fui a nada. E é interessante, às vezes essas pessoas são mais religiosas do que a família que vai. Nossa, quantas pessoas que são assim, que fazem voto de pobreza, de castidade, de obediência. A vida dela é uma entrega, é uma servidão. Às vezes eu pergunto, quando é que você vai fazer para você? Você já fez para todo mundo. Então, eu faço para todo mundo, mas quando chega para mim, na minha vez, eu não consigo fazer. É como se eu não merecesse. Então, a pessoa está vivendo o sacrifício. É uma entrega. Tem justiça nisso? Tem justiça? A gente também vê na Bíblia escrito que os mansos herdarão a terra. Será que essa subserviência exacerbada vai fazer com que a gente conquiste alguma coisa? Será? O líder religioso norte-americano, Martin Luther King, vocês devem conhecer. Eu gosto muito de uma frase dele. Era um evangélico, líder pacifista, mas tem uma frase dele que não tem subserviência nenhuma. Ele diz assim, sabemos através das experiências dolorosas que a liberdade jamais será dada voluntariamente pelo opressor. Ela deve ser exigida pelo oprimido. Aonde é que está a subserviência nessa frase? A servidão. Às vezes, a gente aprendeu a se colocar como servo, né? Dentro dos movimentos religiosos. Às vezes é bonito você dizer, não, eu sou um servo aqui. Eu estou servindo. Eu sou serva. Para a minha história, a história dos meus ancestrais, essa palavra não é agradável. Eu nunca gostei bem de escutar essa palavra, nunca me soou bem. Porque quando eu conversava com a minha tia-avó, ela me falava do período do cativeiro. Se ela fosse viva hoje, ela teria uns 130 anos. E quando ela me falava desse período, ela chamava sempre o senhor, os escravos e os servos. Quando ele escreve a carta a Filemon, você percebe ali que ele está exacerbando essa servidão. E ele até diz, né, para que os cativos, os escravos, sirvam os seus senhores como se estivesse servindo a Jesus, a Deus. Por isso que tem muitos que dizem que Paulo de Tarso, era um escravagista. E é complicado essa questão. Para quem já viveu isso na pele, né, se colocar numa posição de servidão é muito difícil. E às vezes a nossa situação de servidão, ela reverbera em todas as áreas da nossa vida. Da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde financeira.